Todo mundo conhece a Lara Croft. Ela é uma das personagens mais icônicas da história dos videogames. Ela estreou dezenas de jogos, filmes, quadrinhos, séries e ajudou a transformar Tomb Raider em uma das franquias mais importantes da indústria. Mas tem algo que muita gente não sabe, é que essa história começou de um jeito bem diferente do que a maioria imagina. E é com isso que eu te pergunto: você conhece a Lara Croft? Ela é destemida e inteligente e uma das personagens mais icônicas na indústria de games. Desde sua estreia em 1996, Tomb Raider revolucionou o mundo dos jogos de aventuras. Além disso, redefiniu o papel das protagonistas femininas na indústria. Com mais de 20 jogos lançados, além de diversas adaptações para o cinema, Tomb Raider não é apenas uma franquia de sucesso, mas também um verdadeiro marco na cultura pop. Então vamos explorar como tudo isso começou e o impacto que a Lara Croft deixou nas nossas vidas. Desenvolvimento do jogo. O desenvolvimento de Tomb Raider começou em 1993, com a Core Design, que era um pequeno estúdio britânico. A ideia era criar um jogo de aventura que combinasse ação, puzzle, aventura e uma exploração no mundo, sendo muito inspirado em clássicos como Indiana Jones. Isso é bem óbvio, que a Lara é basicamente o Indiana Jones fêmea. Porém, Toby Gard, o principal designer do game, ele queria algo um pouquinho diferente. Ele não queria o típico protagonista masculino, macho e forte dos outros jogos. Então foi assim que acabou nascendo Lara Croft, uma arqueóloga britânica que acabou instantaneamente virando um ícone quando o jogo foi lançado. Como eu já falei, o primeiro jogo foi lançado em 1996. Ele foi lançado para Sega Saturn, PlayStation e para computadores. Então rapidamente ele acabou se tornando um sucesso mundial. Porém, algo importante de se dizer é que existem 3 eras nos jogos de Tomb Raider. A primeira é a fase clássica, dos anos 90 aos anos 2000, onde Lara era uma exploradora icônica pela sua confiança, sarcasmo e habilidade. Podemos dizer que ela era uma personagem mais idealizada, meio indestrutível. Ela agia como uma heroína inabalável e sem tantas explorações sobre as suas emoções ou seus dilemas. Então vale citar que a Lara também nunca foi vilã. Porém, haviam momentos em que a sua trajetória mostrava seus lados mais sombrios e não tão heróicos, principalmente em relação à moralidade das suas escolhas, já que às vezes ela agia de forma egoísta para alcançar os seus objetivos. Afinal, ela estava invadindo túmulos, saqueando monumentos e artefatos, sem se importar muito com as consequências culturais e históricas daquele povo. E a segunda é a fase Crystal Dynamics. Essa fase trouxe uma modernização na sua gameplay e o design da Lara acabou mudando também. Os gráficos foram extremamente melhorados e a jogabilidade acabou se tornando um pouquinho mais fluida. As histórias agora eram bem mais conectadas com o passado da Lara, como por exemplo o desaparecimento da sua mãe e a busca dela por respostas, o que acabou trazendo um lado mais pessoal e humano para a personagem. Essa fase trouxe gameplays com foco em puzzles, exploração e uma ação um pouquinho mais cinematográfica, assim como teve um pouco mais de melhora nos controles e nas animações. Make my mark, to find adventure, but instead adventure found me. E a terceira fase é um reboot total na série em 2013. Esse reboot completo reimaginou a Lara, sendo uma personagem um pouco mais jovem, vulnerável e inexperiente, que acaba mostrando uma evolução de sobrevivente para uma aventureira. As histórias agora são um pouco mais profundas e emocionais, tendo um foco nas consequências e na construção do que é a Lara, de como ela está se tornando como pessoa e herdeira de uma empresa multimilionária. Agora os jogos trazem uma gameplay com um mundo semi-aberto, são grandes, porém não tão grandes, são fechados entre aspas, além de mecânicas de sobrevivência, crafting e um combate um pouco mais estratégico. Impacto na indústria. O sucesso de Tomb Raider não só solidificou o gênero de aventura e exploração em 3D, mas também influenciou vários outros jogos que vieram depois. A fórmula de exploração, puzzles e combate influenciou títulos como Uncharted e também Assassin's Creed, por incrível que pareça.
Fora isso, Lara Croft acabou se tornando uma das primeiras e maiores protagonistas femininas a alcançar o status de superestrela. Ela virou uma personagem marcante por muito tempo. Até hoje ela é marcante. Tomb Raider foi uma das primeiras franquias de jogos a alcançar o sucesso massivo, não só como game, mas também em diversas outras mídias, além dos games, como por exemplo em livros, quadrinhos, revistas, e eventualmente ganhou diversas adaptações para o cinema, e claro, marcou o coraçãozinho de todos nós gamers. Who the hell are you? I suspect you already know. Trinity. Ao longo dos anos, a Lara Croft acabou saindo de apenas uma aventureira destemida para uma personagem um pouco mais complexa, humana, com problemas, especialmente nessas versões mais recentes desde o seu reboot. A história da Lara é tão complexa e tão viva, já que tiveram 3 versões da mesma personagem, que poderia virar até mesmo um vídeo dedicado só para ela, só para essa história. E eu não sou besta, então se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Lara Croft, só deixar nos comentários. Diferencial. Tomb Raider acabou chegando em um momento em que os jogos de aventura ainda estavam se consolidando. Mas o que realmente fez o jogo se destacar foi a combinação única de ação, exploração e resolução de puzzles, e não aqueles peitão triangular. Tudo isso em um ambiente tridimensional, o que acabou sendo algo revolucionário naquela época. Não tinham tantos mundos assim, os jogos eram 3D, porém não exploravam assim. Porque ali era o momento em que o 3D estava começando a pegar força. A jogabilidade fluida, uma personagem extremamente carismática e a combinação com cenários extremamente exóticos criaram uma experiência imersiva como nenhuma outra, não tinha tanto jogo assim. Principalmente porque os jogos da série Tomb Raider acabaram também influenciando na construção e imersão de outros jogos quanto à criação de mundo e exploração, além do uso de alavancas e mecânicas de jogos de plataforma em um mundo 3D, que era rico em detalhes. Apesar de Tomb Raider ser extremamente famoso pela sua gameplay e jogabilidade, a narrativa também desempenhou um papel crucial na fama e todo esse sucesso que Tomb Raider virou. A narrativa dos jogos trazia um pouco de mistério, mitologia e exploração arqueológica, o que era algo nada comum no gênero de jogos de exploração e aventura, ação, nos anos 90. E por isso, a série acabou ajudando a trazer um padrão cinematográfico nos jogos, com o uso de cutscenes, trilhas sonoras épicas e narrativas extremamente emocionantes. E por falar em emocionante, eu devo dizer que eu fiquei muito emocionado quando você deixou o seu like aqui embaixo e se inscreveu no canal. Vocês estão vendo, né, o que eu fiz? Cada jogo trazia uma nova aventura com Lara, enfrentando vários mistérios arqueológicos, lendas antigas e diversos perigos mortais. Expansão da franquia. Como eu já disse, Tomb Raider não ficou só no mundo dos jogos. A expansão pro cinema acabou chegando e nós fomos abençoados com filmes estrelados pela queridíssima Angelina Jolie, como em Lara Croft, Tomb Raider, Have you ever heard of the Clock of Ages? It gives its possessor power of the light and the fate of mankind. e Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. And it has never been seen since. His name is Jonathan Rice. He doesn't care who his weapons kill or why. Rice is going to find Pandora's box. Do you mean the Greek myth? That's the Sunday school version. It's a E mais recentemente tivemos um filme com Alicia Vikander, com o filme Tomb Raider, A Origem. Acho que sei pra onde meu pai foi. Fica bem no meio do Mar do Diabo. Vai ser uma aventura. A morte não é uma aventura. Não é tão amado, mas eu gosto. Fazer o quê? Eu gostei de Uncharted, do Tom Holland. No quesito de animação tivemos Tomb Raider, A Lenda de Lara Croft,
uma série animada da Netflix baseada na nossa querida franquia de videogames. A produção acabou ficando por conta da Legendary Television e o estúdio que animou acabou sendo o Powerhouse Animation, que é a mesma por trás das animações de Castlevania. A série lançou seu primeiro vídeo no dia 10 de outubro de 2024 e tem um total de 8 episódios. Estou procurando um objeto que tem conexão com o meu passado. Uma coisa importante. Por que tudo é sempre tão dramático com você? Eu vivo me perguntando isso. Os quadrinhos de Tomb Raider foi a mídia que mais me surpreendeu. Enquanto eu pesquisava aqui para fazer esse vídeo, eu achei uma cacetada de quadrinho. E eu achei que seria, tem 10, 12, 20. Então, para tentar resumir para vocês os quadrinhos, eu vou dividir em 2 editoras ou 2 fases. Os quadrinhos de Tomb Raider acabam expandindo as aventuras de Lara Croft e oferecem histórias que complementam ou reinventam o que nós já vemos nos jogos. E eles foram lançados por editoras diferentes ao longo dos anos, e é por isso que são 2 fases. A primeira é a fase Top Cow, que foi de 1990 a 2005, onde a editora Top Cow foi a responsável pelos primeiros desenvolvimentos dos quadrinhos de Tomb Raider, que acabaram trazendo a Lara Croft como uma exploradora em aventuras inéditas. E esses quadrinhos se baseavam na época clássica dos jogos, no início quando lançou Tomb Raider. E temos a fase Dark Horse, que foi a editora que acabou assumindo a publicação de quadrinhos de Tomb Raider de 2014 a 2019, que acabaram sendo baseados na trilogia do Reboot de 2013. As histórias eram um pouco mais sombrias, introspectivas e eram um pouco mais conectadas com os jogos. Nós também temos uma atual, só que ela é irrelevante aqui para o caso. Então eu só deixei essas 2 principais. Curiosidades de Tomb Raider que você talvez não saiba. Tem inspiração visual. A Lara Croft foi inicialmente desenhada para ser uma mulher latina chamada Laura Cruz. Porém, mais tarde o nome foi mudado para Lara Croft para soar um pouco mais britânico e deu certo no final. E um erro técnico que virou padrão. No primeiro jogo, acontecia um erro técnico que deixou os peitos da Lara giga, fazendo com que ficassem maior do que o planejado. Toby Gard acabou tentando consertar. Porém, a equipe acabou decidindo deixar o erro porque eles acreditavam que seria mais atrativo por gente igual vocês, seus danados. Influência cultural. Em 2006, a Lara Croft acabou sendo reconhecida pelo Guinness World Records como sendo a heroína mais bem-sucedida da indústria. Um dos primeiros sucessos da PlayStation. Tomb Raider foi um dos primeiros grandes sucessos do PlayStation original, ajudando a impulsionar a venda dos consoles. Por incrível que pareça, a PlayStation já foi ajudada por Tomb Raider e pela Larinha. É impossível falar sobre grandes jogos e grandes franquias de videogames sem mencionar Tomb Raider. A Lara Croft não só redefiniu o que é ser um protagonista, mas também abriu as portas para uma nova era de jogos. Mesmo após 3 décadas, Tomb Raider continua sendo um exemplo de excelência no design de jogos e na construção de personagens. Por mais que hoje não estejam tão em alta, ainda vale a pena. E se você ama sua querida vozinha, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você ainda não conhece ou ainda não sabe sobre a história da produção de Chrono Trigger, um dos maiores jogos já feito na história da humanidade humana, eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e ver o vídeo sobre essa história.